Com alegria, muita alegria, que eu vejo a casa quase cheia, e digo quase cheia porque esta semana é uma semana cheia de eventos e precisamos andar repartidos por segunda, terça, quarta. Bem-vindos então e bem-vindas. Uma recomendação meramente técnica, antes de mais, cuidado com os telemóveis, verifiquem se estão no silêncio para não termos surpresas de comunicações extraterrestres ao longo da sessão. Como vou percorrer um caminho muito informal, pondo aqui, nesta apresentação primeira deste ciclo, o espiritual no desenho, pondo aqui alguns traços biográficos que me cruzam com estes três personagens artistas que temos a alegria de acolher na nossa comunidade e que continuamos a acolher porque eles, por várias razões, são da casa. Conheci o Mário Linhares nos corredores da Universidade Católica há alguns anitos, 4 ou 5, apresentado pela nossa querida diretora da faculdade, a doutora Ana Jorge, que quero recordar aqui com muita saudade e ternura, que há um ano faleceu em novembro. Um aluno artista a fazer disciplinas de escritura, uma ave rara, entre seminaristas, alguns leigos, ele era um deles, e umas quantas religiosas. Cara simpática, luminosa, e não a perdeu, como que a viver em estado permanente de descoberta da revelação do mundo e das coisas, e creio que continua assim. Depois, no gabinete da diretora, a doutora Ana Jorge, estás a ver, António, aquele quadro, permanece no gabinete da faculdade, fez o Mário. E o Mário fez aquele quadro com pedaços de barcos, de troços de barcos que encontrou na praia da Apúlia. Limpou, reuniu, pintou, reconfigurou e, como é artista, fez um quadro. E recordei-me do Papa Francisco, que foi a Lampedusa na sua primeira viagem, honrar esse cemitério do Mediterrâneo dos naufrágios, que é Lampedusa, e recordamos-nos o altar do Papa Francisco e o báculo que lhe foi oferecido foram feitos com pedaços de barcos de naufrágio. E recordo também São Paulo, que uma vez chegou a um porto a Malta, depois do naufrágio, agarrado precisamente a um pedaço de madeira que restava do barco. O barco que nos provoca o naufrágio é também aquele pedaço que nos pode salvar. Obrigado, Mário. A mãe do Pedro, a querida Luísa, que não pode estar presente, partilhava muitas vezes em equipa de casais, e aqui há alguns casais presentes da equipa, que o Pedro andava a pintar paredes. E a pintar paredes no bairro do Zambojal, que deixava a Luísa completamente aflita. E um dia de aniversário da Luísa, tinha eu a dobrar a esquina e encontro a Filipa, a Mafalda e a Luísa, filhas da Filipa, e um tipo com enrolado num fato da astronauta, que podia ser o meu pai a ir tirar o mel das abelhas, salpicado de tinta, a rir para mim e eu perguntar quem é, quem não é. Era o Pedro, que vinha do bairro do Zambojal com aquele fato de macaco de pintor ou de artista.
Alguns meses depois, com o grupo de foco de espiritualidade ecológica, aqui do Foco da Capela do Rato, fomos visitar os murais, as pinturas nas paredes, que o Pedro e outro grupo de artistas, coordenado pelo Mário Linhares, pintaram de uma forma integrativa, integrando pessoas locais no bairro do Zambojal. Depois, se o Mário quiser percorrer este caminho, é com ele. Fomos recebidos pelo Mário e pelo seu filhote Matias, o seu filhote Matias a saltitar à frente do pai. E o Mário nos fez o itinerário, visita conduzida, painel por painel, e claro que também fomos à Associação de Moradores e Moradoras Locais no bairro de Zambojal, e lá ainda ouvimos um pouco das batuqueiras de Cabo Verde. Não estou a inventar nada. Outra linha que se cruza conosco três aqui foi uma ideia louca que me apareceu uma vez pelo Natal, se não me engano em 2020 ou 21, era pré-pandemia ainda, e pedi ao António Costa Lima, arquiteto, que traduzisse num presépio esta passagem da Escritura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O menino, desmamado, meterá a mão na toca da serpente. O António aceitou e uma semana depois diz-me: já resolvi o presépio. Olhe, vou à IKEA buscar um candeeiro e faço o resto. Pôs a família a recortar animais, serpentes, víboras, macacos, forrou o candeeiro do IKEA, que ainda está cá, com aqueles recortes de animais, e meteu o menino Jesus lá dentro, o menino que mete a mão na toca da serpente. Pronto, depois houve aqui uma guerra entre o menino Jesus, o dele e o meu, que não veio agora para o caso. Mas pronto, o presépio ainda cá está e todos os anos sai e volta outra vez a ser mostrado. Há precisamente um ano, o Pedro Ribeiro Ferreira fez uma proposta de iniciarmos este ciclo, Espiritualidade e Desenho. O Mário estava a concluir o doutoramento em Belas Artes, creio que sim, e no percurso do seu doutoramento entrevistou vários artistas nacionais e estrangeiros, e alguns desses artistas que ele entrevistou e recolheu experiência e conhecimento, ele vai trazê-los cá ao longo destas 4 sessões. E pedi ao Mário que fizeste este ano os postais do Advento, ele assim os fez, ligados aos textos bíblicos de cada domingo, e com este critério: a pintura interpreta a palavra e a palavra inspira a pintura. A pintura do Mário ou outra pode ser uma forma de exegese da palavra de Deus, dar a ver a palavra que habitualmente ouvimos. E o Pedro inventou e criou as figuras bem-humoradas do presépio, um menino Jesus muito patusco, que foi difícil dar à luz, pronto, isso também foi mesmo. A impressora não acertava com os contornos daquele menino. E aqui estamos todos, com este tom de alegria, bem dispostos e humorados, para iniciarmos este ciclo, e sem mais conversa, dou a palavra ao Mário. Obrigado. Muito bem. Então, obrigado, Padre António, pela excelente introdução, e obrigado a todos os presentes. É incrível. Entretanto, a capela encheu desde que o Padre António começou a falar. De certeza que chegou lá fora à rua e...
É de facto incrível estar aqui para podermos falar de desenho e de espiritualidade, de textos bíblicos e de como é que o trabalho dos artistas se pode relacionar com esses textos e como é que os textos também alteram o modo de trabalhar dos artistas. E como é que nós vamos fazer isto? Então, aqui um bocadinho de housekeeping. Como eu cheguei ontem nos Estados Unidos e ainda estou aqui um bocadinho. Portanto, temos esta primeira introdução. Eu vou pedir ao Pedro para falar um bocadinho do trabalho dele e ele preparou aqui uns slides. Eu tenho uma pergunta para provocar o Pedro e tirar-lhe o tapete do chão. Já vamos ver como é que corre. E eu gostava muito que, desse lado, quando vocês ouvirem ou virem aqui na projeção alguma coisa que vos chama particularmente a atenção, que tomem nota. Porque no final, ou mesmo a meio, se sentirem que é impossível não conter a pergunta, levantem o braço e eu tenho que perguntar qualquer coisa. E sintam-se à vontade para isso. Porque a ideia, de facto, não é ser uma palestra, é ser uma conversa. E, por vezes, há coisas que se dizem que despertam pensamentos que não podem ficar presos. E depois, então, o António também irá apresentar como é que pegou neste desafio de vir aqui partilhar connosco o seu trabalho. E então, no final mesmo, teremos microfone para perguntas e respostas. E pronto, então antes de dar aqui a palavra ao Pedro, além da apresentação do Padre António, o Pedro é designer, cartunista, caricaturista, mega premiado em Portugal e fora de Portugal. E eu conheci o Pedro num retiro de desenho, na Casa Velha. Foi a primeira vez que nos conhecemos. E depois houve um outro segundo retiro em que o Pedro levou o António e eu conheci o António. Portanto, foi também na Casa Velha. Foi assim, não foi? E portanto, foi o desenho e a ideia de retiro, a ideia de podermos rezar pelo desenho, que nos juntou. E, curiosamente, estamos hoje aqui também para voltar a falar nisto. Então, para passar a palavra ao Pedro, a pergunta que eu tenho para o Pedro, eu socorri-me de um autor super conhecido, que escreveu um livrinho chamado Testemunhar o Bom Humor de Deus. Ele não escreveu bem um livrinho, ele deu uma conferência e essa conferência foi gravada e depois transcrita e resultou assim numa espécie de livro de 18 páginas, quase como aos pequenos livros da Bíblia. E este livro, eu depois já vos digo quem é o autor, começa assim. E a minha pergunta para o Pedro vem na sequência disto. Se dissermos que Deus é amor, ninguém se espanta. A afirmação tornou-se até um pouco banal à força da repetição. Deus é amor. Mas se dissermos que Deus é humor, ficamos em estado de alerta. Porque nos parece que alguém está a tentar entrar no território de Deus pela entrada dos fundos e não pela porta principal. A verdade é que o amor não dispensa o humor. Pronto, e isto é só o início, é o primeiro parágrafo. Não há muitos, que é um livro pequenino, mas... E quem escreveu isto em 2008, 2009, foi o nosso amigo Tolentino Mendonça, numa conferência que deu nas Monjas do Lumiar, sobre exatamente este tema do humor. E quando o Pedro pensou que o tema dele seria pelo humor de Deus, eu pensei logo aqui neste livrinho do Tolentino e a minha pergunta para o Pedro é, de facto, há muitas formas de amar, parece-me que a forma do Pedro de amar é através do humor, até porque eu sinto-me sempre muito feliz ao lado dele. E, portanto, a minha pergunta é esta. O humor é a tua forma de amar, Pedro? Tens este.
Boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta sessão. O humor para mim é uma forma de sobreviver, mais do que amar, porque sem humor eu acho que já cá não estaria. Tem a ver com a maneira de estar na vida, nós temos todas as nossas angústias existenciais. Sim, o humor é uma forma de amar, sem dúvida. Eu subscrevo tudo aquilo que está escrito. Mas associo, sem dúvida, humor e amor. Aliás, tudo tem a ver com Deus, tudo faz parte de Deus. E tanto o humor como o amor, sim, acho que tem a ver. Onde é que querias que eu fizesse? Ok. Então, Tiraste-me o chão. Então passamos à tua... Vamos embora. Nós sentamos ali. Podemos ver também. Muito bem. Vou ser rápido para depois termos tempo para a conversa no fim. São bastantes slides, porque tenho 54 anos, isto é o resumo da minha vida, mais ou menos artística. Pelo amor de Deus, há aquela expressão típica dos betos, por amor de Deus, por amor de Deus. E eu mudei para o humor de Deus. Porquê? Isto foi um cartoon que eu fiz para esta apresentação. Isto é a ideia que eu tenho de Deus, não é? É aquele imaginário do homem fofinho, lembro-me sempre do pai do filho pródigo, que é aquele pai está sempre impecável, bem disposto, sorridente. É assim que eu vejo Deus. E como é que eu vejo Deus também? Que é um artista. Ou seja, os artistas aqui na Terra acham-se todos inflamados, eu sou um grande artista, mas atenção que há um artista dos artistas, que é Deus, que é o nosso Pai, que nos criou a todos. Já viram a imaginação, a criatividade deste homem? Criou o céu, a terra, o mar, tudo. Portanto, eu associo muito... Acho que é um criador, sem dúvida, Deus, para quem acredita. E também acho que tem sentido de humor. Acho que Deus tem sentido de humor. Aliás, a única maneira de nos aturar a todos é ter sentido de humor. E acho que muitas vezes não se associa muito o humor a Deus, pelo menos na igreja, é tudo um bocadinho sério demais, formal, e quase no passado até diria que o humor era uma coisa muito mal vista. Isto foi um cartoon que eu fiz quando o Quino morreu. Eu fui aos meus arquivos descobrir quando é que eu tinha desenhado de Deus. E o Quino é aquele autor da Mafalda, e eu acho que Deus vibra connosco, com as nossas façanhas e com os artistas, e ele está todo contente a receber o Quino. Adorei a tua obra, fantástica, anda cá, dá-me cá um abraço. Pronto, e o Quino é uma das minhas grandes referências humorísticas não, de humor gráfico. Depois eu, como Pedro, identifico muito com o São Pedro, que é para onde é que eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, não é? Quem é que... Vou-me virar para quem? É para Deus e para Jesus. E São Pedro tem piada porque vemos no Evangelho, era um tipo impulsivo, nunca percebia nada, só à última é que percebia, e foi esse Pedro que Jesus escolheu para ser a pedra da igreja. Portanto, há esperança para mim, porque eu identifico-me. Sou quase perdido. Depois lembrei-me também, isto é uma caricatura que eu fiz do Papa Francisco, esta oração do bom humor do Thomas More, que o Papa Francisco lia todas as manhãs. Quem não conheceria esta oração, Google, que vale a pena, e ele lia sempre esta manhã, e é começar o dia com um bom humor. Pronto, e vou aqui apresentar mais ou menos o meu trabalho. Isto é o cérebro que nós temos, que trabalha em 2 hemisférios, não é? O hemisfério... o hemisfério da criatividade, que é o do lado direito, e da emoção, e depois temos o outro hemisfério, que é o da razão, e da racionalidade, e da lógica. Pronto, e o meu cérebro mais ou menos é assim. Este lado está completamente apagado. Depois há aquele estereótipo que o artista é traumatizado, complicado, neurótico, depressivo, sensível, e depois tem o síndrome do impostor, está muito na moda. Eu tenho isto tudo, portanto, confirmo. Isto é aqui para percebermos de onde é que vimos, para onde é que vamos. Isto é a linhagem da minha família. Eu também fiz este cartoon para esta apresentação. A minha família é tudo advogados. Os meus 2 avós são advogados. O meu pai é advogado. Até o meu sogro era advogado. E de repente eu sou aquele lápis ali. Interrompi a linhagem da minha família
mas vai lá com o meu filho, que está ali a algures, retomou o rumo da família, pronto, e depois daqui a uns anos dizem, pá, mas quem era este Ribeiro Ferreira aqui no meio, pá. Pronto, e o Tito fez uma definição, o meu filho, uma vez virou-se para mim e disse assim, pai, tu és uma espécie rara, és um artista Beto. E eu estive a pensar, aquilo é uma caricatura que foi o Túrcios, que é um cartunista colombiano muito bom que me fez, e eu gostei muito e pus aqui, e realmente as pessoas com quem me dou deste mundo da banda desenhada, do cartoon, da caricatura, eu acho que são praticamente todos ateus e não vão... Pronto, a maioria dos que eu conheço não são nada virados para estas coisas, até eu sou vítima de bullying. Pá, o Pedro vai à missa, pai, não sei o quê, anda cá, conta lá, vais à missa, acreditas nisso e não sei o quê. Pronto, e o artista Beto, eu pus aqui um brinquinho para ver se disfarce, mas acho que não disfarce. Pronto, caricatura é uma das disciplinas que eu faço. Isto são os senhores do antigamente. Era bom que reconhecessem se não reconhecem a caricatura é porque a caricatura falhou. Neste caso foi considerado o melhor português de todos os tempos, aqui o Salazar, quando fizeram o referendo. E ali é o Marcelo Caetano. Estes, não sei se dá para ver. É importante na caricatura captar a personalidade de cada um. Pronto, este era elétrico, falante, tinha que fazer isto. O outro era mais sério, tinha que ter um ar mais sério. Se eu pusesse o Cavaco a rir, se calhar ninguém o reconheceria. Este é o nosso maior cartão de visita a Portugal. Eu andei por esse mundo e digo Portugal, Cristiano Ronaldo. E aquele é o seu arqui-inimigo Messi. Pronto, mais algumas caricaturas, alguns exemplos. Isto foi na altura que o Biden ganhou ao Trump, que escalpou, como fazem os índios, mas infelizmente o escalpo não foi definitivo, e o desgraçado do Zelensky que está sempre a fazer selfies no meio das guerras. Isto são duas caricaturas que eu pus aqui porque foram premiadas no Porto Cartoon. O Fernão Magalhães, que foi o que deu a volta ao mundo, a circunnavegação, ali a trincar a maçã, tive o primeiro prémio de caricatura, e o Woody Allen foi o terceiro prémio também nesse Porto Cartoon, que infelizmente é um evento que já não existe. Aqui mais dois, para acabar, o Araújo Pereira e o Lobo Antunes. O Lobo Antunes também recebeu um prémiozinho. Caricatura ao vivo. Eu faço muita caricatura ao vivo, agora tive 4 dias no Porto a fazer caricatura ao vivo, e realmente o desenho ao vivo é uma forma de espiritualidade. Eu muitas vezes, quando comecei nestas andanças, nos primeiros tempos, eu estava completamente, desculpem, borrado, tipo, ai. E é o Espírito Santo, houve muitas vezes que me agarrou ali, vai continuar a desenhar, não tremeliques. E hoje em dia, pronto, é uma coisa que eu faço muito, é caricatura ao vivo, e é uma experiência espiritual, estar ali a desenhar a pessoa, e é engraçado que a pessoa à minha frente é que fica muito mais nervosa do que eu, porque agora já ando nisto há muito tempo. Cartoon. Cartoon é outro tipo de disciplina que eu também gosto mais do que a caricatura, porque isto é ter ideias e concretizarmos. Isto foi quando eu começou a minha carreira de cartoon, foi com este cartoon do 25 de Abril. Eu gosto muito de banda desenhada. A banda desenhada é o meu grande amor em termos de artes gráficas, e eu participei com uma banda desenhada do 25 de Abril na Amadora Cartoon, na Amadora BD, investi tudo ali, dei tudo por aquela BD, mas depois também vi o Cartoon BD, Amadora Cartoon, e mandei este cartoon, pronto, a BD me tira ao lado, e este foi premiado, e foi assim que começou mais ou menos a minha carreira de cartunista. O cartunista é isto, nós temos a angústia da folha em branco, temos que ter ideias e depois passá-las ao papel. Na altura do Covid, isto também foi um cartoon que eu fiz, foi uma época muito produtiva para mim, fiz imensos cartoons, estava em casa, não é, sem nada para fazer, e pronto, isto aqui é as exportações chinesas, na altura que eles exportaram o Covid, e depois as negociatas todas a seguir. Este é o tipo de cartoon que eu gosto, que são ideias mais gerais, humor mais intemporal. Isto são os refugiados que nos entram pela casa adentro, e a malta confortável aqui no Ocidente, a dizer, epá, não entrem, não queremos ver isto. Isto foi um cartoon que eu fiz, que foi a primeira vez que fui censurado. São os grandes conquistadores. O Gengis Khan conquistou aquilo, o Hitler aquilo, e o Zuckerberg conquistou o mundo todo, não é? Toda a gente. Com o Facebook. E depois de eu ter posto este cartoon nas redes sociais, desapareci. E todas as minhas publicações passaram. Pronto, ele é que manda nisto tudo. Se brincam com ele, pelos vistos não tem sentido de humor, o Zuckerberg. Este foi outro cartoon que eu fiz para uma revista que me pediram. Eu mandei isto. Na altura que havia coisa do woke, do género,
E eu, pronto, introduzi um novo personagem na criação, já que Adão e Eva, olá! E a resposta que eu fui, olha Pedro, desculpe lá, mas não vamos publicar isto, que isto vai contra os nossos, aqui dos ideais aqui desta revista, lamento, mas quando se censura um cartoon é uma espécie de prémio para o cartunista, nós queremos é criar sangue. Pronto, isto é um cartoon da atualidade, isto já é o cartoon, chama-se desenho editorial, porque tem a ver com a atualidade. Isto foi na altura em que quando morreu a rainha, o Carlos, coitado, o que é que eu vou fazer agora? Não estava à espera. Este volta a ligar ao meu filho, porque é assim, as ideias eu acho que andam no ar e nós temos que captá-las e concretizá-las. O Tito, quando disse, pai, tu és um artista beto, também disse, pai, porquê é que não fazes um cartoon dos Reis Magos olharem para o céu e não encontram a estrela por causa da poluição? E é já. E concretizei a ideia e aqui está ela. Mas eu não paguei nada a ele de autor. Pois isto é um mal que nos aflige a todos, não é? Estamos agarrados aos telemóveis, faça chuva, faça sol. É uma coisa do demónio, o telemóvel, eu acho que sim. Espero que um dia invertamos esta prisão. Mais um cartoon, só para quase finalizar. Este é o tipo de cartoon que eu gosto de humor, até que o Mágico à Procura dos Coelhos não os encontra. E este foi o último cartoon que fui premiado já este ano, da Junta de Freguesia dos Olivais, em Coimbra, em que eu fiz aqui o Santo António a falar com os peixes em forma de estudantes. Banda desenhada é o que eu mais gosto de fazer, mas para dar de comer aos meus filhos não dá, porque a banda desenhada é muito pouco rentável ainda nos dias de hoje. Eu um dia, se me reformar e ganhar Euromilhões, era o que eu fazia, era banda desenhada. Ainda participei em alguns, fiz parte deste coletivo Lisbon Studio, participei aqui em algumas BDs, também ilustrei alguns livros, este é do Santo António do EGEAC, com esta bonecada, é o meu tipo de desenho, é este, é de humor. Também colaborei muito com o Prime Books, fiz muitos livros desportivos, com bonecada a ver com o futebol. Isto foi um livro que eu fiz de autor. Tenho um amigo meu que eu de vez em quando vou beber café e digo, então, como é que estás? Não sei o quê. Está complicado. Olha aí, a tua mulher está bem. Complicado. E o trabalho está a porrer. Está complicado. E eu fiz um livro chamado Complicado. E depois editei estes livrinhos que estão ali fora para quem os quiser adquirir. A minha filha está ali a vendê-los. Tem aqui mais ou menos um resumo dos meus trabalhos de cartoon e caricatura. Urban Sketch. Isto foi mais tarde, que o Mário já falou, que eu descobri este movimento, que é completamente diferente do tipo de desenho que eu fazia. É um desenho de observação, um desenho mais realista, mais andamos com o nosso caderno gráfico de um lado para o outro. Isto acho que foi um movimento que começou em Seattle, não é? Com o Campari, como é que ele se chama? Campanari. Que ele era um espanhol que foi para viver para Seattle e ele sentia-se completamente perdido naquela cidade. E então, para se sentir a cidade, fazer parte da cidade, era através do desenho que ele ia desenhando as coisas, é mais ou menos assim. Pronto, que me deixou este movimento, e aqui até está aqui o Mário, no caderno gráfico, e estes retiros todos que eu fiz foi com o Mário, que associa esta coisa que eu achei fascinante, não sabia de associar a espiritualidade ao desenho. Este, por exemplo, são desenhos que eu fiz nos Açores, num destes retiros organizados pelo Mário. Este foi em Assis, também, um desses retiros. Eu faço já aqui um apelo ao Padre António, que eu acho que o Mário merecia uma sessão só para ele, porque ele é verdadeiro espiritual no desenho, é o conceito dele, e tem coisas interessantíssimas. Ou ficas para o ano, ou... E eu aprendi a desenhar mais sério do que eu gosto é de fazer narizes grandes e tal, e também obriguei-me a desenhar assim coisas mais... Isto foi uma viagem que eu fiz por Marrocos, e ou coisas ótimas para se desenhar, e que isto, coisa do Urban Sketch é que tem que ser desenhado ali na hora, não vai-se para casa desenhar, tem que desenhar com o caderno, aguarelas, levamos um kit de aguarelas e desenhamos lá. Isto é outra coisa que eu gosto muito, é ir passear para as montanhas, e portanto são 2 em 1, desenhar nas montanhas, perfeito. Hoje em dia também já tive que aderir ao iPad, isto é um desenho feito totalmente digital. Hoje em dia, muita gente já nem sequer pega no papel e no lápis. Eu ainda sou desses que pego no papel e lápis, prefiro. Mas às vezes há circunstâncias que dá jeito. Isto foi na Coreia do Sul, em Seul, que eu desenhei no iPad. Este desenho não é que esteja nada extraordinário, mas foi o desenho que eu fiz mais longe de Portugal. Isto foi feito em Timor, ali numa praia, um pôr-do-sol fantástico, e pronto, estava lá eu todo contente a desenhar estas rochas. E isto é o momento alto
da minha carreira desenhadora, que foi aqui. O Mário Linhares organiza estes retiros de espiritualidade e houve aqui um momento em que ele se lembrou, foi na Páscoa, de irmos 2 a 2, até acho que a minha... Foi contigo, não foi? Que estavas-me a ler a Paixão e o Mário disse, isto tem que ter dor, tu tens que fazer o desenho assim, sem baixar o braço. Isto foi em São Marcos, na Basílica de São Marcos. E, pá, se eu fosse ateu, eu convertia-me ali naquele momento. Uma pessoa a ler uma Paixão e ter que desenhar com dor ali naquele momento todo foi uma coisa extraordinária. Portanto, obrigado, Mário, por teres-te lembrado deste exercício. Outras coisas muito rápidas. Já desenhei vitrines, até isto é um autocolismo, é uma exposição de autocolismos. Pediram vários autores, eu fiz este. Também pinto, ali do lado direito são os meus avós. Eu acabo sempre por ir parar aqui a coisas bonecadas assim, deste género. Porque também uma das minhas referências que eu gosto muito é o Mordilho e acabo sempre por fazer as coisas muito redondinhas e orgânicas. Fiz aqui uma série de casas, pronto, eu vejo assim as casas. Isto lá foi aquela história que o Padre António já adiantou, o Mário, não sei porque, lembrou-se, não queres pintar uma parede? Nunca tinha na vida pintado coisas destas dimensões, tive que tirar o curso de grua, aquela grua ali atrás, tive que tirar a carta de grua e depois estive aqui a pintar os bonecos deste tamanho. Isto foi a dita visita da Capela do Rato, lá a dita parede. E lá está, eu disse que não vou-me armar aqui em Urban Sketch, eu vou fazer os bonecos que eu faço e foi isto. Ficou lá no bairro de Zambojal. E o ano passado fiz este presépio aqui, também um desafio, o presépio do Padre António, muito obrigado. Portanto, resumindo e concluindo, o desenho é a minha cruz, porque se não fosse o desenho eu devia estar a arrumar carros, de certeza, porque para direito não dava. Mas ao mesmo tempo também é a minha salvação, porque é à conta do desenho que eu acabei por andar por aí, por esse mundo, e acabo por conseguir viver e sobreviver através dos bonecadas. E também acho que, sem dúvida, que o humor é um dom de Deus. E o humor salva. Muito rapidamente, humor risco. Humor vem do substantivo humor e significa disposição de ânimo, é uma qualidade da nossa humanidade, nos diferencia dos outros animais. Isto também dando aqui um coisinho de filosofia, o Platão achava que o riso era uma coisa horrível, o Aristóteles já achava que era um privilégio, o Hipócrates, o pai da medicina, já diz que é importante e curativo. Portanto, o rir, o bom humor, faz-nos bem, faz bem à saúde. E esta é uma frase que eu adoro, do Mel Brooks, que diz: tragédia é eu partir uma unha, comédia é tu caíres no buraco do esgoto e morreres. Ou seja, mas isto é verdade, nós temos imenso sentido de humor, para nos rirmos dos outros e das desgraças dos outros, rimos imenso. Agora, quando é connosco, quando partimos a unhazinha, é uma tragédia. E isso acho que é uma coisa que nós todos temos que aprender a rirmos nós próprios. Eu tenho imensa dificuldade em rir de mim próprio. Levamos-nos muito a sério. E eu até me lembrei que o humor podia ser uma disciplina, até pus aqui neste horário. Por que não? Como há a matemática, há a história, ensinar as crianças de pequeninos, tens de rir tu próprio, ri-te, diverte, porque a vida é uma desgraça, tens que te rir no meio disto tudo. E estes dois senhores que vêm aí, estes dois, se tivessem tido a disciplina do humor, se calhar o mundo não está como estava, não é? Este cartoon, esta caricatura do Trump até dá para pentear, colei mesmo aquilo no boneco e tem um pentezinho que ele dá para pentear o Trump. Isto é uma pergunta que eu lanço para vocês, que é aquela eterna pergunta: quais são os limites do humor? Cada um tem a sua resposta. E isto foi uma área que também me desafiou, de um texto do Tolentino, acho que é no seguimento desse que tu leste, que acho isto fantástico. Não nos libertamos sem aceitar o risível que nos habita, ou seja, temos que nos rir, nós, senão também nunca nos libertamos. Façam o favor de ser felizes, é uma frase do Raul Solnado, que remata aqui, e pronto, muito obrigado, é isto. Então, muito obrigado, Pedro. Eu tomei nota aqui de algumas perguntas que gostava de fazer e vou deixar algumas para o fim, mas quero fazer já uma e se alguém sentir que também deveria fazê-lo, sintam-se à vontade.
Mas parabéns pela... tem a ver com... Tu falaste do cartoon editorial e a importância de estar em cima da notícia para também poder ter obra publicada, não é? E quando tu falaste nisso, fiquei a pensar que esta ideia de viver um momento que vem muito dos romanos, portanto, o carpe diem, viver o hoje. Em termos bíblicos, encontramos autores que pensam a um tempo diferente, pensam a um tempo que vai além da nossa existência. Não é o carpe diem, é como é que a experiência de uma determinada comunidade é colocada por escrito e como é que isso atravessa os tempos, como é que isso chega, e chegou mesmo, não é? A hoje. E a minha pergunta para ti tem a ver com isto, que é como é que, por um lado, sintes esse impulso de isto é uma boa caricatura, tenho que trabalhar já e pôr nas redes ou enviar para o jornal, mas depois outras questões de fundo que, se calhar, isto também é um grande tema, ninguém vai querer saber, não é notícia, mas eu tenho que trabalhar sobre isto à mesma. Como é que é essa relação, como é que tu vives isso? É assim, eu por acaso não sou o mais, como é que se diz, adepto do cartoon editorial. Também faço, mas eu gosto mais daquele tipo de cartoon em que não envolve uma pessoa específica, como um Trump ou um Putin. Isso são cartunistas que normalmente trabalham para jornais, que têm que estar a fazer coisas da atualidade, porque daqui a uns anos esperemos que ninguém se lembre do Trump e ninguém se lembre. Portanto, eu gosto mais, por isso uma das minhas grandes referências é o Quino, de um humor mais que dá, daqui a se calhar 200 anos as pessoas percebem. Percebes? Portanto, o cartoon editorial há grandes cartunistas editoriais como o António, os Carrilhos, esses todos, que fazem mesmo isso da sua vida, são profissionais, que estão sempre atentos ao que se passa no mundo. Eu, pessoalmente, também faço, mas prefiro essas coisas mais gerais dos costumes e não tanto porque lá está, estas caricaturas que eu fiz do Cavaco e não sei o quê, daqui a uns anos já ninguém sabe quem foi, quem são. E tu disseste que um dia, quando estiveres na Reforma, vais fazer uma banda desenhada? Não, eu já tenho uma banda desenhada pronta. Eu estava a pensar, antes dos 40 anos isto vai sair, depois disse, antes dos 50 isto vai sair, e agora antes dos 60 esta banda desenhada há de sair. Bem, já saiu um lá de casa, quando as minhas filhas saírem de casa pode ser que dê para... e não me suguem. Muito bem. Então eu vou guardar as minhas perguntas para depois, para a outra fase, e então se calhar fazemos aqui a transição para o António. O António é arquiteto, tem um ateliê de arquitetura em nome próprio e eu tenho aqui algumas notas para não me esquecer de nada. Trabalha na zona do Cais de Sodré, interessado pelas artes em geral, portanto não é só arquiteto, também desenha e pinta. Não, mais desenho. E a introdução que eu tenho para o Pedro, antes do Pedro também nos mostrar algumas imagens da sua obra e pensamento, porque interessa também entrar um bocadinho mais fundo, tem a ver com o tema da conversa e que vem de um texto bíblico que é de Zaqueu. E, portanto, Zaqueu, cobrador de impostos, chefe de publicanos, ou seja, figura mesmo muito mal vista na sociedade na altura, sobe a uma árvore para tentar ver melhor o Mestre Jesus que ia passar. E, portanto, tem esse movimento de subir para ver melhor. Mas, curiosamente, quando Jesus se aproxima da árvore, a resposta de Jesus é: tu não tens que subir, tu tens é que descer. E tens que descer porque eu preciso ficar em tua casa. Ou seja, escândalo dos escândalos. Como é que o mestre vai ficar em casa de uma pessoa que cobrava os impostos aos judeus para entregar aos romanos? E é curioso porque depois Jesus fica em casa de Zaqueu e aquilo transforma a vida de Zaqueu. E a pergunta que eu tenho para o António é: há este movimento vertical, não é, de subir,
Mas depois, na prática, nas nossas casas, nós andamos num movimento horizontal, da sala para o quarto e do quarto para a cozinha, andamos neste... E a minha pergunta é, quando se pensa arquitetura, também se pensa, para alguém que é crente, nesse movimento vertical de como é que a casa que estamos a projetar ajuda a aspirar a algo mais que não seja essa vida horizontal, essa vida cotidiana. Como é que aparece essa luz? Como é que esse espanto? Como é que isso se introduz no projeto? Se é que se introduz, não sei. Começaste este. Para mal dos meus... Antes de mais nada, boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui connosco. Não, estava a pensar que, para mal dos meus clientes, eu faço um esforço para que se introduza. Às vezes para mal, às vezes para bem, isso depende. Mas no sentido em que eu tenho essa, de facto, estou consciente dessa procura. E acho que foi espetacular a frase que tu sugeriste para a minha apresentação, nem percebo de onde é que... Mas caiu muito bem, disse logo que sim, que é preciso que eu fique, com letra grande, que eu fique em tua casa. E essa frase, de facto, sinto que se aplica. Eu tenho essa urgência, acho que falo se calhar por todos, mas sentimos todos essa urgência dessa justificação, dessa presença de Deus nas nossas vidas. E eu penso já agora também no nosso trabalho. E acho que a arquitetura pode ser um bom veículo para que isso aconteça. E mal ou bem faço esse caminho. Ok. Então, sem mais demoras, passamos a... Estão a ouvir bem? Mas isto agora é muito mais chato. Desculpem lá. Isto é o primeiro disclaimer, tenho vários. Este é uma grande chatice ao pé da tua apresentação, desculpa. Então, pronto, eu fiz desafiado neste tema. Eu tive que ir um bocadinho às origens e começo a ir nas origens. E então guardei uma primeira parte curta para mostrar um bocadinho de onde é que eu venho, o que é que eu fiz e etc. Mas, aliás, aqui é muito difícil fazer aqui uma síntese das coisas, não é? Mas escolhi assim umas que não foi pelo mérito das obras, não é? Ou das obras, entre aspas, mas pelo que elas significaram para mim, mais, e se calhar talvez isso possa ser transmitido. Então, esta imagem é uma imagem que tem muito a ver comigo, porque, e com a minha família, com os meus primos, e pronto. Não sei se reconhecem, para mim é lógico que isto é a Serra da Estrela. Mas, se calhar para outros não é, aliás, porque a Serra da Estrela tem dois lados. Eu gosto de pensar que faz assim uma diagonal. O lado de cima é como se fosse o Shire, é a parte boa. Não, e depois há a parte de baixo, mas eu estou a ser injusto para a outra parte, também tem os seus méritos. Eu é que me acostumei sempre a esta e de facto eu sou um apaixonado pela Serra da Estrela, apesar de não ir lá muitas vezes. Mas então ela marcou-me bastante, desde criança até parte da adolescência e de facto foi um bocadinho aquilo que o Mário estava a falar, que ele levantou-me um bocadinho a cabeça, no fundo nessa procura de Deus, onde é que Ele aparece, e de facto há aqui
esta fotografia, ela revela, nós fazíamos aqui, os meus primos, e passávamos a vida a fazer aqui uns passeios, a ir tomar banho ao rio lá abaixo, que lá abaixo são para aí 7 km a andar, e de facto nós fomos brindados com esta monumentalidade. Eu começo por aqui porque isto vai atravessar um bocadinho a apresentação toda. Eu olho para isto e, quer dizer, eu não tenho vergonha, gente, já perdi a vergonha, mas este desenho não é grande coisa, eu sei que não é. Mas para mim foi bastante importante quando eu o fiz, porque foi uma memória, tipo, tinha ido ao Portinho da Rábida, não sei, houve ali um momento, que às vezes nós temos estes momentos, em que estava a tomar banho e de facto olhei para trás e fiquei doido com o que eu estava a ver. E depois cheguei a casa, fiz este desenho e fiquei com ele guardado também. E fiquei também apaixonado mais uma vez por outra serra, neste caso a Serra da Rábida. Por coincidência, nessa altura também fiquei a conhecer o Sebastião da Gama, os poemas dele, mais concretamente a Serra Mãe, que é o poema dos jovens, digamos, porque tem ali uma beleza inerente. E porque é que eu estou a falar nisto com este tempo todo? Porque depois isto acabou por eu ser confrontado com esta memória, com este significado mais à frente. Seguindo em frente, aqui tinha para aí 20 anos. Uns anos depois, passei a vida, entre aspas. Fui algumas vezes a Cabo Verde, com um grupo de amigos, não tinha dinheiro, então pintava assim umas coisas e vendia ora um, ora outro, e lá me safava. E este foi vendido a um dos meus amigos, que é o Boc, e isto era pintado à vista também, Urban Sketcher, um bocadinho, com óleo. E pronto, isto foi um deles. É uma madrugada, enquanto esperávamos para ir fazer caça submarina. Este não foi na caça, mas foi lá também à vista. Lá, isto é Mindelo, aliás, São Vicente, peço desculpa, numa vilazinha pescatória, que é o Calhau, que lá está, também me marcou bastante, e estava rodeado de vulcões. E mais uma vez a montanha foi uma coisa que sempre me seduziu. Este desenho, a montanha aparece ali por trás um bocadinho a passar. Aliás, eu gosto do desenho, sei que ele não tem grande mérito, desenho, quer dizer, da pintura. Não tem grande mérito, mas ele chama-se Monte Sossego, porque isto é no Monte Sossego, e eu pintava à noite, quando chegava lá, enquanto esperávamos, enquanto uns tomavam banho e depois íamos todos sair à noite, eu ia para a varanda e pintava este quadro aos bocadinhos, porque aquele senhor sentava sempre naquele sítio. E então, pronto, ouvia sempre música por trás, penso que era por trás daquela casa, e portanto esse movimento ondulante da noite, e aqui a serra tem mais movimento também. Aqui, isto foi uma memória também, com o gosto que eu ganhei àquelas ilhas. De vez em quando pintava assim umas coisas, um bocadinho de memória, de fantasia. E lá está, aqui fiz um bocadinho a fusão das duas coisas, da montanha e do seu significado espiritual. Não preciso discorrer muito sobre o assunto, mas existe esse significado. Aparece, por exemplo, nos tais poemas que eu falei da Serra Mãe. E neste caso também outra vez Cabo Verde. Aquilo na altura, nos meus 20 anos, era uma canseira de Cabo Verdes. E depois, este aqui, já não sei porque é que eu pintei isto, mas achei graça, descobri isto no meio das aguarelas, que eu achei graça porque há ali uma promessa por trás. Claro, isto é uma porta, um pórtico, e por trás há ali uma promessa, um paraíso que nos atrai.
Portanto, foi por isso que eu também juntei este conjunto. Este foi pintado quando tive a sorte de ter um retiro com o Mário, que foi o tal retiro que ele falou, e ele aqui lançou-nos um desafio extraordinário, que era ir passear para o campo só com o livro. Lembras-te disso? Se calhar fazes mais vezes, mas este foi espetacular, porque no fundo era encontrar por onde passávamos coisas que, não sei, bocados de terra, de fruta, do que fosse. E isto foi um bocadinho, já que está cá o Mário, mostra que gostei imenso de fazer este exercício. Eu fiz este e foram vários. Passámos o dia a fazer este tipo de desafio. Este foi recente, aqui estão uns amigos que julgo que estejam ali. Estão ali. Isto é um sítio que nos diz imenso, um sítio ali na costa alentejana, que não é uma praia, que onde nós vamos, tem uma casa e saímos sempre, passamos lá o verão, não é? O verão, quer dizer, parte de agosto, e saímos, falando por mim, acho que por todos, por este grupo, saímos sempre bastante de alma cheia, lavada, e portanto achei que eles pediram-me este desenho e achei que devia, acho que esta simbologia de transformar aquele vale de entrada na praia como uma taça, porque sempre foi assim que eu sempre vi esta paisagem. Depois é curiosa aquela casita que está ali, mas é uma casa de uns irmãos pescadores que também tem algum significado. Eu vou avançar, senão nunca mais me calo. Arquitetura. Então, Sol Troia. Sol Troia foi um desafio que eu tive em 2022, se não me engano, 2022, 2023. Portanto, são estas obras que eu vou mostrar são coisas mais ou menos recentes. Também passei aqui um verão ou outro e ficava sempre fascinado como é que a presença da Serra da Arrábida invade completamente a praia no final do dia, em contraluz. E isso sempre foi uma coisa que eu primeiro estranhava. Depois estranhava porque eu pensava que chatice, deixa de se ver a Arrábida. Mas é um contraluz tão forte e tão autêntico que, mais uma vez, vincou aquela paixão que eu também já sentia pela Serra. Tive a sorte de, num passeio desafiado também por uma amiga que está aqui, de vermos com a Francisca, visitarmos os Capuchos, não é? O convento dos Capuchos. E, de facto, acho que todos também devem saber que não foi só Sebastião da Gama, foram vários artistas, vários poetas. Tem uma espiritualidade fortíssima e sente-se imenso essa espiritualidade lá. Eu não sei se é aquela sombra que ela está a fazer ali, está voltado para sul, criar ali uma calma, uma serenidade que enche um bocadinho a alma dos artistas. Então eu comecei por aqui, a casa, de facto, a casa era uma segunda linha na medida em que não está junto ao mar, está atrás. E quando eu visitei o terreno, fiz a pergunta um bocadinho do costume, que é: vocês querem... Como é que vamos fazer nisto? Vamos fazer uma cobertura em terraço? Vamos fazer uma cobertura em telha? Como é que vamos fazer isto? E por que não vamos lá acima, vamos ver aquela vista, vamos ver a Arrábida, lá estou eu. E então inventou-se uma casa que é um bocadinho essa subida para ver essa vista, mesmo que seja a espreitar. Que é uma coisa que me seduz bastante, que é, claro que uma pessoa prefere as vistas plenas, não é? Mas mesmo quando numa varanda nós vemos qualquer coisa, essa qualquer coisa às vezes serve-nos completamente. E foi o que aconteceu aqui nesta casa. Lá está o poema da Serra Mãe, o desenho da casa começou a aparecer
E eu sempre com aquela imagem do contraluz da serra. Então comecei a imaginar que a entrada podia já demonstrar esse contraluz, se nós virássemos a cabeça para cima e transformássemos aquele mini terraço numa coisa que os meus clientes não pediram, que foi uma capela. E então eles depois ficaram contentes, mas ao início ainda disseram: não vamos chamar isto de capela. Mas hoje em dia acho que é evidente que é uma capela. E então, isto é um bocadinho, é um sinal, e acho que a arquitetura também vive de sinais. Eu esqueci-me de fazer um disclaimer aqui, que é o processo criativo que eu estou a descrever não fecha, como é que eu ia dizer? Não demonstra como se faz arquitetura, como se deve fazer arquitetura. Esta apresentação serve mais para abordar o tema que está a ser abordado, para sublinhar-me, que é a espiritualidade. Como é que essa espiritualidade afetou ou influenciou os projetos que foram feitos? Portanto, isto era o disclaimer que eu me esqueci de fazer. Mas de facto, neste caso, e claro, estas ideias têm que bater certo com tudo, com o programa, têm que bater certo com as pessoas contam sempre bastante nos projetos, as famílias. Uma coisa que eu peço sempre é que escrevam que o máximo possível e não se ponham só a dizer quantos quartos e a área das salas, uma coisa mais imaginativa, e puxo um bocadinho por eles. E portanto, seguindo em frente, a casa acabou por ficar assim. Podemos chamar isto um zigurate, uma casa sem janelas, que também já foi apelidada lá em Soltroia, mas há aqui uma janela da parte da frente e depois aquela parte lateral, e atrás as coisas rasgam-se bastante mais, mas tem bastante a ver, e não vou alongar muito na descrição da casa. Há um caminho por fora. Se repararem, existe ali o que nós chamamos um deambulatório à volta do volume da casa, que separa o perímetro do núcleo do volume, e esse deambular em torno da casa faz, claro que tem outros benefícios de controle de luz, criação de um espaço intermédio, que é sempre uma coisa simpática, e moldura as vistas, mesmo que as vistas sejam um arbusto à frente, mas fica bem. E portanto, esse é o início do caminho. Depois há outro caminho lá dentro que nos leva até a parte onde temos a capela. O que é que acontece na capela? É aberta a única janela de canto, que nós já estamos ali a ver, lá em cima, uma capela aberta, sem qualquer cobertura, que naturalmente está direcionada para a serra. E, portanto, quando chegamos lá acima, nós vamos ter uma vista da Serra da Arrábida. Ou seja, é o prémio do caminho que se percorre. Que é uma coisa mais ou menos assim, já que é uma capela, e já dado o significado que eu estava a descrever, acabámos por decidir colocar ali uma imagem de Nossa Senhora, e assim fecha-se o ciclo da Serra Mãe, que foi a tal coisa que eu estava a contar de início. Este é um corte que eu também não me vou alongar muito, mas estes cortes servem-nos um bocadinho para organizar as ideias, como é que a casa pode funcionar, desde a entrada, que é do lado direito, a rua é do lado direito, depois onde o carro está ali a aparecer no início do deambulatório, e subimos uma escadinha e entramos no hall, no átrio, que tem um pé direito duplo e com o qual somos confrontados com o tal contraluz. Porquê? Porque a capela está toda pendurada, o perímetro, e há uma cintura de luz, ou seja, há um perímetro de luz que oferece esse contraluz. Esta é a maquete que levou até lá.
Aqui vemos que a casa funciona bastante em meios pisos. Esses meios pisos também dão esse sinal nesse movimento de que a casa está a construir qualquer caminho. E isto é uma ainda não tirámos fotografias, a obra está pronta, mas esta foi uma que os meus clientes me enviaram. Alguém com um drone tirou esta fotografia e também parece uma maquete, porque a casa parece um bocadinho uma maquete, é verdade. E portanto vemos ali a capela e a direção, e lá está a única janela, ainda se vê daqui, mas não se percebe muito bem, está a tal janela de canto, a única de canto. Isto é ainda em obra. Aqui já é porque este primeiro patamar, digamos assim, é um jardim, é uma grande jardim de acolhimento, daí este movimento circular também. E esta é uma parte do deambulatório, peço desculpa pelas fotografias, não tenho. E aqui também uma visita já na parte final da obra. Lá dentro é o tal espaço que acede depois à capela na cobertura e que os donos da casa, claro, com a nossa ajuda do ateliê, inventámos ali uma forma de apresentar a palavra como a Bíblia, a palavra de Deus. Ela aproveita uma velux que existe ali por cima e, portanto, há uma entrada de luz que se sente bastante, para além da luz que vem da capela, que também não é muito, é verdade. Mas sente-se este... Mas pelo menos isto fica com uma força enorme dentro de casa. Isto, a Bíblia. Isto é uma fotografia que a minha filha tirou, que, pronto, ela apanhou exatamente no momento em que o sol ia se pôr por trás da Serra da Rábida e que, curiosamente, depois cria também um quadrado nas nossas costas, com muita força. Ela ainda não... Eu tenho que levar lá uma pessoa para tirar estas fotografias todas, porque acho que esta casa tem esse potencial. E foi no momento certo. Esta é a equipa, que está cá representada em parte, ali ao fundo. Uma equipa espetacular, ganhadora. E esta é a segunda casa. Curioso, o que é que está lá ao fundo? É a Rábida. E então, é uma segunda casa que foi um desafio que foi lançado ali também um bocadinho mais afastado, na praia junto à Praia da Galé. Existe ali um loteamento que se chama o bairro dos Presidentes de Câmara, que todos eles têm ali uma casita, e as casitas são realmente pequeninas, pronto, ao menos isso. E são casas de 80 metros quadrados, muito pequeninas, mas esta conseguiu fazer ali uma artimanha e chegar aos 230 metros quadrados. No fundo é um bairro que está agora, que há de receber uma transformação grande, porque as casas eram realmente ridículas e o que é curioso é que está colado a um dos maiores sinais de luxo que é a Costa Terra. Está entre Costa Terra e o mar, e portanto está na linha da frente, junto ao mar, e foi essa proximidade do mar também e da linha do horizonte, porque assim os olhos naturalmente não estão só na montanha, estão no infinito, que é o desejo, o tal desejo da Floribela Espanca, o desejo de infinito, a sede do infinito. E isso também alimenta sempre os nossos corações, não é dos artistas, acho que é de todos. E portanto, esse desafio nesta praia foi um bocadinho ainda mais vincado quando ela oferece uma falésia de uma beleza surrealista, digamos assim. Porque faz lembrar, não sei porquê, mas faz lembrar assim umas formas de sonho quase lunares, mas com aquela cor fortíssima, que isto é a Praia da Galé. Não sei se conhecem a Praia da Galé, mas é uma coisa inacreditável. E, portanto, esta casa está muito perto da Praia da Galé, mas, novamente, numa segunda linha. Portanto, há aqui uns paralelos engraçados com a outra. Foi um projeto feito
logo a seguir, ao mesmo tempo, eu não sei bem. E portanto, também o caminho que foi feito para chegar até à ideia foi também esse caminho de procura, o que é que desejamos, onde é que podemos... É claro que há todo um programa funcional que não pode ser abandonado, não é? Mas por trás, um bom projeto, eu acho que pode sempre surpreender e oferecer-nos, se calhar, um valor um bocadinho mais rico. E é uma tentativa apenas daquilo que eu estou a apresentar. E deixando-me influenciar por essa lunaridade, não sei se é uma palavra ou não, mas daquela paisagem, a invulgaridade pelo menos, bateu por coincidência com uma exposição que vimos em Madrid, na Caixa Fórum, do Herzog, o arquiteto chama-se Herzog, e que era Objetos de Desejo. Comprei, eu fiquei tão fascinado por essa exposição que comprei o livro e achei logo que tinha a ver com a casa que estava a ser iniciada e daí que fui logo digitalizar algumas imagens, porque, quer dizer, são ideias que às vezes nos assolam, umas intuições que nós seguimos. Neste caso, lá está, isto é um objeto de sonho, isso tem a ver com, não sei, acho que eu não vou, acho que a imagem fala por si. Este é outro também, este é do Man Ray, é mais conhecido. E aqui está um dos primeiros desenhos que foram feitos. No fundo vemos o mar, a praia, a falésia, aquela falésia dourada, inacreditável. E depois a casa do vizinho à frente e a nossa casa atrás. E tínhamos que arranjar, não tínhamos, mas sugerimos arranjar um modo de poder conquistar aquela vista também. E não é a vista também, eu prefiro chamar-lhe conquistar o horizonte. E nesse sentido deixei-me de como é que eu ia dizer, dei largas um bocadinho à imaginação e utilizei um modelo que acho que muita gente conhece. Não me atrevo de modo nenhum a comparar-me, aliás, prefiro, até por consideração dessa peça, prefiro dizer que é a Casa Malaparte, não sei se conhecem, que é uma casa extraordinária que existe em Itália, junto ao mar, mas muito melhor, não tem nenhum vizinho à frente, aliás está mesmo em cima do mar, mas neste caso havia aqui um enquadramento totalmente diferente, mas podíamos se calhar ambicionar, porque não ambicionar ir à procura desse horizonte. E então a casa organiza-se um bocadinho, tem ali uma entrada também em meio piso, com vista para a sala. É uma planta, aliás, uma casa que é metade da área da outra casa, mas oferece aqui uma funcionalidade boa, em 2 pisos, se bem que cheios de meios pisos. E esta é a primeira maquete que foi feita, em que ainda sonhávamos em pôr a piscina na cobertura, mas depois fui chamado à terra e fomos chamados à terra e começámos a pensar que também funcionava, ou seja, são criados aqui 2 polos, não é? Um lado e o outro. E num dos lados há uma zona de estar, de conversa, e do outro lado temos a piscina, mas qualquer um deles pode funcionar nessa descoberta do horizonte, de sonho, de filosofia, de tudo. Esta é a ideia. Entretanto, nós também, a parte também terrena foi substituir a escadaria por uma solução de cobertura, que é esta que se vê aqui, em degraus, mas porque é uma cobertura plana, um bocadinho à moda romana antiga,
E o resultado acaba por ser a forma, fomos até à última com esta ideia, e a forma ficou, e o caminho ficou, utilizando ali esta peça multiplicada para oferecer uma escada lá para cima, porque nós podemos também aceder pelo interior, acedemos também por fora. Isto é o espaço da sala, em frente à sala onde está a piscina. E agora vemos já, a casa está exatamente feita. Foi uma fotografia tirada há uma semana, está neste estado, mas achei graça à fotografia, porque a casa funciona com um embasamento, que é um termo arquitetónico. E esse embasamento, nós escolhemos um tom de cor que fosse ocre, portanto ligado à terra, e neste caso ligado ao tom daquelas dunas, e que é um tom que funciona muito bem, no meu entender. Andámos aqui ainda meio a processar, mas avançámos com esta ideia. Colégio Santa Maria, tenho que me despachar. Colégio Santa Maria é aqui uma obra na antigas Oblatas, na Rua das Praças, e fui desafiado em 2010 para fazer este projeto. Depois eles são a Associação 31 de Maio, que são ligados ao movimento Schoenstatt, que depois acabou por abandonar a ideia porque precisava de mais área, e o projeto ficou um bocadinho pelo caminho. E mais recentemente, com a aquisição ou empréstimo das escravas, eles ficaram a funcionar em 2 polos, e então avançou-se com esta ideia do colégio. Esta fotografia mostra bem que há ali um molho de brócolos é uma imagem antes da obra. O interior do quarteirão, aliás do recreio, estava pejado de ilegalidades e de arma de... Era preciso lavar a cara ao recreio, oferecer uma zona de campo, e, como não podia deixar de ser, já agora uma capela nova, e já agora uma capela nova lá em cima. E então, esta é uma imagem que acabou por se colar, quer dizer, não foi a imagem que inspirou, mas é um quadro do Dalí, que tem a ver com o sítio, porque o sítio há aqui uma zona que eu não consigo dizer muito bem, mas há o corpo principal, que se vê pela cobertura, e ao lado está assim uma confusão de coberturas. Essa faixa foi toda demolida, e resolveram-se tudo o que era para resolver, porque aquilo não era escandaloso do ponto de vista de segurança, e resolveu-se as escadas de incêndios, elevadores, casas de banho, tudo. E em cima a capela. Portanto, foi uma obra que foi bastante importante naquela faixa, e depois ficou amarrada à solução também do recreio. Os primeiros desenhos, lá está, nem sei se era 2007 ou 2010, entre 2007 e 2010, foram estes, de pensar que é demasiado ambicioso. Descansem que a parte voltada para trás, para a Lapa, não é? Não era esta, é uma fachada que se manteve e que resistiu a estas ideias dos arquitetos, e portanto isto acontece tudo no interior do quarteirão. Esta é a solução já em maquete. Este foi um mural, isto teve várias frentes, uma decorativa também, porque não só pela decoração da capela, que eu já lá vou. Esta foi um mural que foi feito para arranjar uma forma de financiar a obra, e então desafiámos os miúdos para inventarem um mural ligado aos princípios pedagógicos do Colégio Santa Maria, que estão aqui estão à vista. Não sei o que aconteceu. Isto é a instalação. Isto aqui são os primeiros desenhos da capela, da porta, lá está, com todo o significado. O cubo aparece sempre, porque no fundo o que foi feito foi uma desmultiplicação.
do que é a capela até ao recreio. Houve ali uma desmultiplicação volumétrica e é um bocadinho cubista nesse, eu sei que isto não é correto dizer assim, mas cubista no sentido mais vulgar do termo. E a origem desta desmultiplicação acontece exatamente no sacrário. Então o sacrário aparece na nova solução, aquela que vingou, aparece pendurado naquele espaço, naquele volume mais alto que vimos na maquete, e pendurado sobre esse abismo, daí aquele quadro do Dalí, e tem uma janela que cria um polo que tem dois sentidos. Portanto, o sacrário funciona como sentinela, visível do lado do recreio, e ao mesmo tempo uma espécie de proteção também, de presença constante, e as portas estão sempre abertas para os alunos que queiram visitar este espaço. Isto foi a base da decoração do sacrário, aqueles campos de trigo do nosso amigo Van Gogh, e depois esta peça foi, não toda, mas foi bastante feita lá no ateliê, com esta gravação e depois com a aplicação da folha de ouro. Isto são os nossos colaboradores, o pessoal lá do ateliê, que está a pôr a folha de ouro. Isto é já uma fotografia do Colégio Santa Maria já atualizado, já arranjado. Claro que se manteve tudo, não é? Reconstruiu-se o telhado. E hoje em dia tem esta configuração. Lá está, temos o caminho, temos uma espécie de... Nós criamos ali uma espécie de promontório que nasce do recreio, mais concretamente de uma horta, de um pomar, que os miúdos têm essa disciplina, regam, eles próprios regam, e é dali que este volume, depois vamos ver uma fotografia. E esta ponte liga a uma nave que existe no interior do quarteirão, exatamente do recreio. Aqui já estamos a ver um bocadinho melhor. O campo é uma novidade, eles não tinham, porque este espaço estava todo lotado de anexos e, enfim, aquilo era muito complicado. E a solução acaba por ser um pouco lúdica, que também arranja ali uns adeptos na criançada. Pontes, rampas, tudo isso também é bem aceito. Vemos ali o mural dos 5 pedagogias. E aqui vemos lá em cima a capela com a sua janela, que aqui não dá bem para ver, mas ao final do dia, mais à tarde, com as luzes ligadas e com aquela luz encarnada do sinal de que o corpo está no sacrário, também se consegue ver. Esta é a escada, aqui uma solução mais elegante, mais leve possível, na medida do possível, e aqui vemos a tal horta de onde nasce aquela espécie de promontório. A ponte acaba por ter aqui uma solução de pilares um bocadinho em analogia, um ritmo assim aberto, em analogia às estações que são 14, mas pronto. Isto é uma vista já do interior lá para o recreio. Isto é a vista da ponte, a porta com 4 quadrados de onde está o puxador é de latão e depois é folha de ouro. Aberto, vemos o sacrário lá ao fundo. Aqui vemos, é uma fotografia tirada à meio do dia, porque a luz varia sempre, e vemos a força que tem aquela luz ali a vir de lá de baixo. A imagem de Nossa Senhora é a Nossa Senhora de Schoenstatt, a cruz também. É uma solução muito modesta, quer dizer, também para ser um espaço de recolhimento e um pouco austero também. Serve o propósito para os miúdos. E o ambão também segue o mesmo desenho.
depois tive a sorte de ter uma artista que fez aqui estas 3 peças, que foi a Mariana Rebelo de Andrade, que foi uma surpresa para mim e que ficaram muito bem ali no espaço. Isto é uma vista do sacrário. Capela. Isto é o último. Vamos já calar. Estou muito longe, não é? A Francisca já está a fazer sinais. Um minuto. Muita água, um espelho. O espelho levou-me ao texto do São Paulo aos Coríntios, e isso é que está aqui escrito ali em cima. Agora vemos como num espelho, de maneira confusa, depois veremos face a face. Foi criado um espaço de recolhimento. Isto é uma capela privada, uns amigos muito próximos, se calhar é muita gente que aqui está na capela, e depois ficarão a saber quem é e quem são. E a ideia foi exatamente usar essa ideia do espelho, utilizar o plano d'água para nos refletir o céu. E este texto, de facto, foi desde o início, apareceu esta ideia, e a cruz, há aqui um pormenor importantíssimo, que é a cruz vir mesmo de dentro d'água e constituir naquele ponto, no ponto mais afastado da margem, porque esta capela está exatamente sobre a margem, vir de dentro d'água e ter apenas aquele apoio. Portanto, é o principal apoio. Estes são os desenhos que foram feitos, os esquemas de aproximação. A primeira fase do projeto foi a primeira peça a ser posta foi o poste da cruz, a capela vista de cima, junto à margem do lago, e a capela foi batizada pelo nosso amigo Tolentino por Capela de Betânia junto ao lago, que é uma brincadeira, porque Betânia estava bastante afastada do lago da Galileia, mas por se tratar de uma capela, é uma aventura, é um processo aqui de amigos que estão ligados, e portanto Betânia aparece com todo esse significado. Este é um caminho de acesso à capela, a entrada discreta. Vamos ser surpreendidos e vamos mergulhar naquela escuridão entre aspas, porque ela tem bastante luz, porque os postes não estão completamente encostados uns aos outros, e tem um resultado que afeta foi ótimo ver isso, como afeta os sentidos todos, com a luz, com o brilho, com o barulho da água, e que em várias fases do dia sempre diferente, e em várias fases do ano sempre diferente. Aliás, porque no inverno esta é a cota máxima, e no verão vai ficar já completamente no ar, e o poste só toca ligeiramente na água. E depois os efeitos é bastante fotogénica, por isso consegue transmitir esse espelho do céu, esses reflexos todos. Isto é uma fotografia, esta e a próxima, da Maria Jorge, está ali representada, e depois temos mais um fotógrafo. Eu não fiz justiça às outras fotografias que apresentei, são do Francisco Nogueira, e esta fotografia são duas do Filipe Condado, e este, se calhar conseguem perceber quem é, e aqui da Capela do Rato, nosso amigo António. Obrigado e desculpem. Tentei o máximo para ver. Obrigado, António. É difícil, de facto, resumir tanta vida, mas muito intenso, e percebe-se. Se calhar abriria desde já, eu tomei aqui algumas notas, algumas perguntas que gostava de fazer, ainda tenho aqui também para o Pedro, mas preferia passar para o vosso lado, se eventualmente alguma das imagens, alguma das expressões, comentários, se vos suscitou alguma questão.
passar o microfone, se alguém quiser. Ou podes fazer a primeira. Não me atrevo, mas gostei muito. Ficou tudo estupefacto. Ficou tudo sem palavras. Padre António, não? Ainda não. Ok. Então, Mário. Então eu avanço. Pode ser que... Exato. Exato. A boa banda sonora para a pergunta que vem aí. Parece-me que daquilo que o António esteve a apresentar, há uma ideia de fundo que tem a ver com o lugar. O lugar parece que está a pedir, tem um potencial e está a pedir um olhar, o olhar do arquiteto para que esse potencial seja elevado. E esta é a ideia que eu tenho de... Eu não estudei arquitetura, né, mas conheço alguns arquitetos, mas a ideia que eu tenho de um arquiteto é exatamente essa, de que há ali um potencial à espera de ser elevado e o arquiteto tem essas características, esse potencial, as capacidades para elevar esse potencial. Mas isto também tem muito a ver, voltando ao texto bíblico, a minha tarefa aqui é puxar para o texto bíblico, com exatamente a experiência da montanha que falavas. A montanha tem esse potencial de nos fazer subir, de nos fazer ter uma experiência sensorial diferente. E a minha pergunta para o António tem a ver com esta ideia de quando o arquiteto está a fazer a obra é sua, mas também é do cliente. Até que ponto é que a obra já não é do cliente e é só do arquiteto? Ou até que ponto é que a obra não é mesmo do arquiteto porque o cliente não deixa? Como é que é isto? Não é? O arquiteto que tem as características de olhar para o lugar mas eu penso que tu respondeste mais ou menos a isto na tua própria conversa, mas gostava de te ouvir a falar sobre isto, esta relação entre o arquiteto que está ali a puxar pelo território. Vai ser super breve. O contexto do sítio, claro que sugere sempre muita coisa, mas o dono da obra, bastante também. E faz bastante parte do processo. Eu costumo dizer que sem um bom cliente não temos um bom projeto. Isso não é comigo, acho que é com todos os arquitetos. E, portanto, eu também gosto de pensar que a obra ganha uma vida própria e com certeza que respeito imenso, e gosto imenso que me façam perguntas a seguir, se posso fazer isto e aquilo, é claro, e revela, isso é ótimo, mas sou um bocado desapegado, falando por mim. Não, acho que as obras depois têm que ter essa sua vida e vão fazer o seu caminho. Bom, então eu fico aqui com o microfone. Então, volto ao Pedro, porque tinha uma das questões que fiquei aqui, que ficaram aqui guardadas, tem a ver com, ele disse ali ele disse uma coisa que é bastante comum entre os artistas, que é o drama da folha em branco. Não sei se foi o drama que usaste, mas a ideia é esta, não é? Sim. Que o escritor também tem, não é? Quando começa um livro, etc. Mas na verdade nada começa do zero. Esse zero não existe. Existe. Voltando aos textos bíblicos, quando o autor bíblico decide colocar por escrito determinado conteúdo, há uma história para trás que ele está a tentar preservar, que está a tentar... E a minha pergunta para ti é, quando se inicia um novo trabalho, e eu não estou a falar de uma encomenda, porque a encomenda é fácil, não é? Já tem o briefing. Que
que background é que está aí por dentro que te faz criar mesmo sem encomenda? Ou seja, não há vazio. O meu orientador de doutoramento nas Belas Artes, ele dizia que a folha em branco, na verdade, um desenho começa com o máximo de luz, que é o branco do papel. Começamos com o máximo de intensidade lumínica e depois começamos a apagar essa luz. Começamos a pôr matéria na folha, começamos a pôr carvão. Portanto, na verdade, nós não começamos logo com o máximo de luz possível. E a minha pergunta para ti é, num trabalho, portanto, num dia em que só te apetece fazer um cartoon ou uma caricatura, ou o que seja, o que é que está aí por dentro a fervilhar que está a pedir para ser colocado no papel? Pronto, eu profissionalmente sou designer gráfico e não recomendo esta profissão porque sou isso dos clientes a dizer é para ontem, e nós vivemos realmente num ritmo, quase todas as profissões são assim hoje em dia, sempre a abrir, sempre a correr, e há muito pouco tempo para saborear e ter prazer em apreciar até as coisas que nós fazemos. Mas quando, no que diz respeito a cartoons e bonecada, realmente a angústia da folha branca faz parte do processo. E eu acredito que qualquer coisa que se chega, atinja uma obra de arte, digamos assim, tem que haver muita dor pelo caminho. Não acredito nada, pus aqui um caixote de lixo e uma vassoura, isto é uma obra de arte. Não, eu acho que uma obra de arte tem que haver aqui um processo para se chegar lá. Eu, pelo menos comigo, acontece muitas destas caricaturas que as pessoas olham num segundo e está feito. Às vezes tu li horas, não consigo apanhar aqui. Há este processo de angústia quase, de frustração, parti lápis, eu sou péssimo, não consigo desenhar, não sei. E depois lá no fim há sempre um milagre de última hora, de repente, olha, cá está ele, apanhei-o. Mas isto tem a ver com, para mim, pelo menos no meu caso, o processo criativo implica sempre muita dor. Pronto. Okay. Bom, continuando aqui nas minhas notas, até porque o tempo avança, uma das imagens que o António mostrou, que tinha a ver com aquele pôr do sol, pôs-me a pensar aqui no seguinte: se nós tentarmos olhar para o sol direto, não conseguimos, conseguimos eventualmente por fragmentos de segundo, mas porque podemos até ficar cegos com tanta luz. E de facto o pôr do sol lembra-nos da beleza da luz, porque há ali há um intermediário, ou é a montanha que está a começar a tapar o sol, porque o sol, ou seja, parece que aquilo para onde não conseguimos olhar, só conseguimos quando algo se coloca como intermediário. E o pôr do sol era que mostraste, pôs-me a pensar nisto, nesta questão da intermediação. E o papel do arquiteto como intermediário, e voltando aqui, eu acho que o projeto do Colégio de Santa Maria, não é? A ideia de subir para a capela vai um bocadinho ao encontro da minha primeira pergunta, não é? Da verticalidade e depois da horizontalidade, o campo, é engraçado. Mas o ateliê e o arquiteto como intermediários, que coisas é que o cliente por vezes não se lembra? E eu sei que, por exemplo, tu falaste na capela, mas para que essa questão da beleza, do máximo de luz, a beleza do mistério possa entrar, como é que vocês vão sugerindo? Como é que isso acontece? Como é que esse intermediário que permite ver a beleza do pôr do sol, porque se não tiver lá o sol no seu esplendor máximo, não é possível observar, em que momentos, ou se te lembras de algum momento em que o cliente não estava mesmo a dar-se conta, até vocês terem destacado ali, se calhar precisamos de tapar em vez de abrir, não é? Algumas das imagens que tu mostraste já lembram um bocadinho isso, mas não sei se a minha pergunta é muito clara também. Eu, pelo menos, vou interpretá-la de uma maneira que me convém. Então, eu acho que os arquitetos têm
uma oportunidade, desde a projeto à mais pequena escala à maior escala, de surpreenderem e de oferecerem. Isto dá-se, por exemplo, a desenhar uma praça, a desenhar um edifício no meio de Lisboa, mesmo em obra de reabilitação, em oferecer algo de inesperado. E, portanto, eu acho que nós arquitetos devemos desafiar a isso, porque nós próprios também ficamos com certeza satisfeitos por essa oportunidade. Refiro-me, por exemplo, quando um arquiteto levanta um edifício do chão e justifica que esse levantamento do chão de repente está a oferecer ao domínio público um espaço de fruição entre um jardim e uma praça, e de repente essa novidade não estava no programa, mas justifica-se de algum modo, isso é um pequeno milagre. E, portanto, eu falei da pequena escala. Na pequena escala também pode acontecer. O desenho de um corrimão pode dar também, criar aqui um inconsciente qualquer que nos transporte para o outro lado qualquer. Não sei se era isto, mas pelo menos isto. Ora bem, então, o nosso tempo está mesmo a terminar. Eu tenho uma última pergunta para o Pedro e depois... há ali... Então, pode ser já. Curioso, aqui para o António, eu até vir aqui hoje, eu nem sabia se o António era católico ou não era católico, e eu gostava de fazer a pergunta politicamente incorreta e politicamente também muito correta, que é: o que seria o arquiteto António sem fé? E isto tem duas vertentes, que é: seria um arquiteto, teria essa transcendência, e por outro lado também tem o lado do que eu diria politicamente correto, que é que ela adicionou à obra. Okay. Não sei responder. Passo. Não, estou a brincar. Posso fazer um esforço. Eu acho que ter ou não ter fé, claro que isso define-nos. Define-nos, claro, mas a essência principal provavelmente não está ligada a isso. Portanto, todos nós temos uma essência e o desejo de transcendência não é, acho que não faz sentido que seja só ligada a uma pessoa ter religião, ser ateu ou não ser ateu. O desejo de transcendência também pode estar ligado à filosofia, ao pensamento filosófico, e todo o homem é o que nos diferencia dos animais, quer sempre mais qualquer coisa. Esse desejo alimenta-me e se calhar alimenta muita gente. É preciso de estar atento a isso. Portanto, a fé acrescentou, se calhar, um propósito e deu-me esta cara um bocadinho mais contente, eventualmente. Mas de resto, se calhar era a mesma pessoa antes de acontecer qualquer coisa. Sim, claro, força. Nós somos clientes do António há 20 anos. E desculpa, António, mas vou ter que partilhar aqui uma coisa mais íntima. Nós somos clientes, antes de ser clientes éramos amigos. E tenho que vos dizer uma coisa, o António... Continuamos muito amigos. Apesar de tudo, continuamos muito amigos. Temos tido muitas lutas no campo da arte e da construção, temos feito muitas casas com o António. Mas para responder à pergunta que foi feita, que eu acho uma pergunta muito pertinente, o António seria diferente, seria com certeza um bom artista, mas não teria a alma que tem no trabalho que faz. Há 3 coisas no António que se distinguem. Primeiro, a bondade. É uma pessoa boa, procura a bondade nos outros e na sua arte, e isso vem muito de certeza do Espírito. O Espírito Santo, de certeza, que derrama sobre ele essa vontade da bondade. A segunda é da alegria. Há pouco o Pedro utilizou uma expressão que nós gostamos imenso, que é o saborear. O António saboreia a arte, antes, durante e depois, e sempre à luz de Cristo. O amor com que partilha Santa Maria, Betânia, a casa do meu irmão, com a capela lá em cima, é um amor que vem de Deus. E, portanto, esses pormenores, que são por maiores, não existiriam se
se o António não tivesse, não fosse homem de fé. Desculpa, António, dizer-te isto, mas é o que nós, como clientes e amigos, sentimos. Mais questões? Ok, ótimo. Olha, para já era para agradecer e fiquei fascinada pelo trabalho tanto do Pedro e do António, que conhecemos aqui da paróquia, mas obviamente a capela, mas fiquei obrigada. O curso tem um potencial que esta primeira sessão abre o apetite para todas as outras e já para o próximo ano, não é, Padre António? Eu vou na linha daqueles que são as a pergunta que fizeram, que é... que as vossas intervenções me suscitaram. Onde é que está Deus nas vossas obras? Do Pedro e do António. Porque para mim há referências muito evidentes, mas de alguma forma, onde é que Deus está? Na inspiração, no produto, onde? Põe para os dois, não é? No meu processo criativo, não sei se está lá ou não, mas eu peço imenso, pá, ajuda-me, isto não está a dar. Está amanhã, porque isto é sempre contra-relógio, é sempre... Eu tenho que entregar amanhã uma caricatura, uma encomenda que ainda nem comecei. Depois também ficamos peritos em desculpas e tal. Mas eu acho que, é isto que eu estava a dizer, eu acho que Deus tem o sentido do humor, não é? E que o sentido do humor é uma coisa muito evidente na sociedade. Acho que damos mais importância a outras características, à seriedade, à formalidade e não sei o quê. E sentindo eu que tenho este desconfio que Deus tem sentido de humor e sendo eu um agente de fazer coisas para as outras pessoas rirem, é este meu contributo que eu tento. Nós temos vidas terríficas, não é? Basta ver o telejornal e uma pessoa que faça humor, se alegrar um bocadinho da vida do outro, pronto, é nesse pequeno contributo que eu acho que pode estar Deus. E também, por exemplo, há cartunistas que são muito ofensivos e ultrapassam os ditos limites. Eu tento sempre ser correto, porque não... Claro que numa caricatura estou sempre a ofender a pessoa, estou a usar com ela, mas tenho os meus limites cristãos também, não exagerar muito, abandalhar muito na crítica. Tento ser mais subtil. Está lá a crítica, mas com elegância. Mas pronto. António? Onde está Deus, não é? Vou dizer aquelas coisas que estamos estafados de ouvir, está no processo, está no caminho. Mas, de facto, posso dizer que nos últimos anos, se calhar ao início era um bocadinho inconsciente, está nesta procura da beleza, mas a procura da beleza, Deus revela-se na beleza das coisas. E, mal ou bem, eu tento ir buscá-la. Às vezes sem grande sucesso, porque é mesmo assim, mas Deus está na beleza. Se uma coisa é equilibrada, se é harmoniosa, se nos satisfaz, se nos preenche, Deus está aí. E depois, aquela senhora ali disse-me para falar nisto. Que, curiosamente, nunca nos tínhamos falado, mas disse-me para dizer que Deus é amor e, portanto, está no amor com que as coisas são feitas. É isto. É isso. Obrigado. Já agora, também adicionando o Matisse, portanto, artista francês, educação cristã, mas em fase adulta da vida dele, já mesmo numa fase final, artista, podemos dizer, não crente, é desafiado para fazer uma capela. Portanto, e isto tornou-se uma capela muito, muito importante, a capela de Vence, perto, um bocadinho a norte de Nice, e aquilo foi uma revolução brutal, os amigos todos dele, de Paris, mais ligados à ala esquerda política, como é que é possível, está a fazer uma capela, não sei o quê, e ele, pronto, de modo muito resumido, porque o tempo avança, deixou por escrito que foi o projeto mais importante da vida dele. E quando lhe perguntaram diretamente se ele tinha convertido e se ele acreditava em Deus, ele respondeu a dizer que quando sou humilde no meu trabalho árduo,
acredito verdadeiramente que Deus me ajuda. Foi esta a resposta dele. E então... Não sei... Padre António, exato. António, confirme se é verdade que a maior ambição de um arquiteto é construir uma igreja. Confere. E porquê? Pela hora, porque sim. Não, porque de facto, quer dizer, porque eu acho que até os não crentes, não é? Ou aqueles que disfarçam muito bem. Há uns que tentam disfarçar a sua religiosidade. Há uma procura, esta procura de justificação do sentido da vida, tudo mais. E o facto de se estar a criar um ambiente de reflexão, de interioridade, de beleza e de oração, de facto é o grande... O que é que se pode querer mais, não é? Agora o desafio é conseguir. Isso é que é pior. Há uma passagem da Escritura que diz, em versão portuguesa, Deus ilumine para ti o teu rosto, e outra possível tradução, que Deus te sorria. Para dizer obrigado a estes três amigos, o Mário, o Pedro e o António, e dizer que para a semana há mais. Vou buscar aqui a cábula. Tinha aqui... Desculpem lá, mas... Ok. 5 de maio, à mesma hora, Catarina Castelo Branco, da Casa, Teresa Paixão e um colega meu padre, Christopher Sousa, de Viana do Castelo, que deixa até Lisboa para conversar com o Mário e o Mário com eles. Atrevo-nos a fazer-vos um pedido que amanhã possamos estar cá às 19 horas para honrarmos, e desculpem introduzir a Rosa, mas não apenas a Rosa, honrarmos a Rosa, que foi a porta-voz das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, e honrarmos a vinda do Papa em Lisboa e esse acontecimento que nos fez vibrar todos, no julho de 2003, neste ano primeiro do falecimento do Papa Francisco. Queremos amanhã invocar e celebrar a sua memória, convocando vários testemunhos de pessoas ligadas à organização das Jornadas Mundiais da Juventude, com moderação da Margarida Mercedes Lima, e pronto, até amanhã. De Melo, já estou com... Peço desculpa, já estou baralhado. E o Dom Alexandre a pôr a cereja no topo do bolo. E para a semana continuaremos a espiritualidade pela arte, e a arte a inspirar a espiritualidade também.